Olá, começando mais um Contando História com Gabriel Carrara. Hoje o tema vai ser o futuro dos imóveis de luxo no litoral catarinense. Então, nada melhor do que fazer essa conversa com meu amigo, o Wilson Luiz Zanella Júnior, né? Especialista em negociações complexas, delegado do Cresci, diretor suplente do Sindimóveis, corretor de imóveis, empreendedor, CEO da imobiliária Rumo, fundada em 1984, CEO da Líder Imobiliária Indaial, sócio da Líder Porto Belo e perito avaliador. Que honra ter você aqui, meu amigo. Tudo muito bem? muito obrigado, Carrara. Gabriel, a gente sempre tem que devolver um convite, né? E quando te convidei para fazer parte das 52 lives Vida de Corretor, você prontamente aceitou o convite. E foi um dos bate-papos mais interessantes que a gente teve. Até a minha mãe, que foi a frequentadora assídua do nosso podcast, ela falou, poxa, que honra ter o Gabriel Carrara lá no teu estúdio, né, Júnior? Ela gostou muito da tua história, né? Jornalista, professor, corretor, segurança, nossa, fez de tudo na vida e foi muito rico a tua história. Então, quando tu me convidasse para estar aqui, eu pensei como sendo uma oportunidade de estar aqui trazendo um pouco mais de conhecimento para a base, né, para a base de corretores que estão vindo, para também relembrar alguns corretores que já estão aí na lida e também serve para a gente trocar uma ideia, conversar um pouco mais e juntos construir uma nova história. E eu queria entender um pouco mais da sua história, né? Porque, poxa, você é um cara multifacetado, que a gente diz, né? Tem à frente de empresa, de construtora, imobiliária, e imobiliária não só numa cidade, só em uma cidade já é complexo. Aí você pega e abraça outra cidade, quer dizer, como é que começou essa história, né? Quando que surgiu falar assim, eu vou virar corretor de imóveis, né? Você veio da construção, da onde que você veio para entrar aí no mercado imobiliário? Eu vim de família humilde, Gabriel, e a ideia sempre foi entrar no ramo da saúde. Então, fiz faculdade de farmácia, né? Praticamente cheguei no último semestre, ali faltou o recurso para me formar, família muito humilde, e a faculdade era o dia todo, não conseguia trabalhar, então a bolsa acabou, né? Fui destituído da bolsa e acabei largando então uma profissão ali de farmacêutico, que era o que eu ia fazer lá no início da minha vida, e fui chamado, então, convidado para trabalhar em outros setores, inclusive no entretenimento noturno, tive danceterias, né, na região, assim, sempre tentando empreender e fazendo acontecer numa loja de departamentos. Trabalhei também bem no início da minha vida, lá com 20 anos de idade, comecei cedo, 19 para 20. Então a ideia foi o quê? Quando deu tudo errado e eu quebrei, literalmente quebrei, fiquei sem nada, eu tinha pouco e fiquei sem nada. E fui convidado por um dos investidores. Eu sempre fui um cara muito político, assim, do ponto de vista de relacionamento. Eu tinha um grupo de pôquer na época, em 2006. A gente tinha fundado já um grupo de pôquer que a gente se reunia para jogar dentro dessa casa noturna, dessa danceteria. E desses convidados que nós tínhamos ali diariamente, um se apessoou muito comigo e falou, poxa, você tem perfil para ser corretor de imóveis. Eu falei, pô, corretor de imóveis? Não sei nem o que é um rumo, né? Uma lateral esquerda, uma lateral direita no terreno. E ele falou, não, tem uma imobiliária que vou te levar lá. E ele me indicou para trabalhar na, então, hoje, minha imobiliária Rumo. Né? Por isso que a imobiliária Rumo ela foi fundada em 86. Ela tem quase a mesma idade que eu, mas não era minha, né? Eu comprei ela depois, ao longo do tempo, acabei adquirindo essa empresa. Foi onde eu comecei a trabalhar no ramo imobiliário. E me pegou muito o ramo da profissão de corretor de imóveis, porque de fato a gente consegue trabalhar com vários setores, a gente consegue ser várias pessoas, vários atores ao mesmo tempo. A gente falava antes aqui em off, né, que a gente tem que ser um pouquinho jornalista, um pouquinho psicólogo, um pouquinho professor, um pouquinho vendedor, conhecedor, taxista, enfim. E também ter um conhecimento superficial, raso sobre essas outras profissões para ser um vendedor de fato, né? Então, no final do dia, nós somos vendedores, né? Com algumas outras especificidades um pouco mais diretas, né? Porém, daí essa ideia de ser corretor, daí já comecei a comprar terreno e vender, daí meio que virei um investidorzinho, daí já com sócios, né? Daí fiz uma outra parceria numa construção, comecei a construir casa, comecei a construir prédio, daí fiz uma construtora, daí depois, vamos fazer um loteamento também, vamos testar. Porque daí tu vai testando e tu vai aprendendo os percalços. Daí fiz também curso de edificações, né, para poder ter o CREA Júnior ali, e curso de perito, faculdade de negócios imobiliários. Eu sempre fui um cara muito estudioso, então eu fiz muitos cursos de aprimoramento, lá atrás, lá na base, porque esse mesmo investidor que me trouxe para o mercado imobiliário falava para mim, poxa, Júnior, você tem que ser que nem o Rogério da Mapa.
ele falava até o nome da pessoa, Olha que só. hoje é nosso conselheiro. Nosso conselheiro, Nosso diretor, né, uma referência para nós no mercado. É uma baita de uma referência. O Rogério é uma referência não só em Indaial e como em toda a região, toda Santa Catarina. E esse investidor dizia, você tem que ser como o Rogério, porque o Rogério, quando ele vai vender um imóvel para mim, ele não fala da parte boa, ele fala de tudo que pode dar errado e me cerca de segurança jurídica para aquela negociação dar certo. Então, poxa, eu pensei, esse investidor ele dá ouvidos então para um cara que tem propriedade, né? Um cara que tem assim autoridade para falar. E o que eu preciso? Conhecimento. Então eu fui buscar conhecimento. Então eu sempre fui um cara que buscou muito conhecimento, cursos, palestras e enfim, não parei de estudar até hoje. E hoje, né, como delegado do Crescido Indaial, você é nosso vice-presidente, né? Então eu continuo buscando aí dentro das autarquias, dentro da comunidade imobiliária, ainda mais informação para poder me colocar cada vez mais como uma referência no mercado imobiliário, né? Estou caminhando para isso, né? Dando cada vez um passinho de cada vez, para aprender um pouco mais, né? Cada vez mais sobre a nossa profissão e poder, de fato, no final do dia, atender bem o meu cliente. Né? Eu continuo sendo um corretor de imóveis. Eu digo, eu não sei como me dizer, o Júnior é loteador. Pô, eu tenho uma empresa de loteamento, eu tenho uma sociedade numa empresa de loteamento e condomínios, tenho uma sociedade numa construtora. Eu já construí muitos imóveis, mais de 100 casas, mais de 8 prédios ali na região, estamos construindo mais alguns agora, mas no final do dia, escritório de engenharia também, mas no final do dia eu sou corretor de imóveis. Então, né, falava para ti, eu não quero sair da operação, eu não gosto de sair, de descolar da operação. Com certeza com 3 equipes ali, com 3 imobiliárias, cidades diferentes, a gente não consegue estar no dia a dia da profissão, né? Todo dia, o dia a dia, em todos os desafios da profissão. Porém, o que eu consigo, eu tento botar a mão e começar do início ao fim. Eu falo que a profissão de corretor de imóveis, né? Quando a gente entra na essência dela, é difícil você sair, né? Eu falo que a mesa de negociação ela é tão gostosa, né? O vínculo que você cria, porque você está fazendo um negócio para a vida das pessoas, né? Então, eu trabalho com área, né? Então, quando eu passo num local que foi construído um prédio, foi construído uma empresa... É um orgulho, né? Pô, dá um orgulho, você fala assim, pô, eu fiz parte desse projeto, né? Então, parte ali daquele início, daquele sonho, eu tô lá junto, né? Então, e ele te dá... Como a gente está olhando para o mercado imobiliário, a gente sabe que está crescendo. Exatamente. Então te dá a possibilidade de você ver bons negócios, né? E tu vira um conhecedor desse mercado, e daí vira mais uma fonte de pesquisa. Eu lembro que quando eu comecei na profissão, eu tinha 2 ou 3 pessoas que eram uma fonte de pesquisa empírica, né? Um tabelião, uma outra pessoa que trabalhava no setor de IPTU há muitos anos, né, e um outro investidor ali. Então, essas pessoas elas fomentavam as informações. Hoje eu vejo que a gente está conseguindo ter essa base, olhando para trás, apesar de novo, 43 anos, eu consigo ver tem muito dedo ali do Júnior ou das empresas do Júnior nas cidades que eu atuo. Né? Tirando ali Pissarras, que a gente teve uma breve passagem em Timbó, mas em Indaial e Porto Belo a gente já tem uma história bonita, né? O pessoal conhece, os meninos de Indaial são sérios, né? Eles buscam bastante a gente para parcerias, para conversas, até para aconselhamentos, para consultorias. Eu entendo, hoje assim, eu vejo que o corretor de imóveis, se ele não entender a profissão como sendo algo a futuro, né? Nada de imediato, ele não vai conseguir ter um bom desempenho. Então a gente precisa de fato estar sempre se escolarizando, buscando cada vez mais conhecimento, relacionamento, para poder ter essa base de network e de conhecimento para ter propriedade na hora que for fazer uma negociação, para daí a gente entrar no tema, né, do mercado de alto luxo, de alto padrão, né? Você como trabalha com grandes áreas, com negociações complexas, eu até entendo que é um nicho diferente do corretor de imóveis, que também é um nicho maravilhoso, eu adoro. Eu tenho vários corretores parceiros, porque normalmente são corretores autônomos, ou tem 1 ou 2 corretores, no máximo 2 corretores em cada imobiliária que trabalham dessa forma. Porque essas negociações complexas, negociações diárias, são negociações que o perfil do corretor é um perfil muito diferente da grande maioria. Né? Ele tem que ser aquele cara que é conectado, que é esperto, que pega o carro, ele não tem dó de hora de quilometragem, ele vai para tudo quanto é canto, atende o cliente, ele tem sempre uma boa oportunidade na manga e sabe o que vai fazer. É o corretor que tem o começo, meio e fim. Tu pega essa área aqui, a gente vai fazer o projeto de desmembramento ou de reparcelamento, unificação, ou faz uma PCH, tu consegue fazer um condomínio, um loteamento, já tem um estudo, já tem um engenheiro que faz o estudo para mim, né? O cara ele tem várias, no arcabouço deles, ele tem várias ferramentas. Eu né? falo que assim, o cara para trabalhar na área de áreas, ele tem que ser um cara que ele já trabalhou com prontos, já trabalhou com lançamento,
é um cara que tem que entender de documentação, porque Bastante. na maioria das vezes, quando a gente vai falar de área grande, na maioria não tem matrícula, é transcrição, né? Então é um negócio mais complexo. Então, se o cara não tiver o conhecimento, entender e mostrar para o cliente dele que está trazendo, né? Porque para as pessoas comuns, eu falo que escritura, transcrição e matrícula para as pessoas é a mesma coisa. Não, eu tenho um documento, né? É um documento. É um documento, né? E daí, quando você vai explicar, não é bem assim. A hora que a gente for vender, nós vamos ter que resolver isso, vai ter mais isso, vai demorar tanto tempo. Então, né? Tem que entender de leis também, das leis ambientais, da parte de terraplanagem, muito, imagino eu. Eu sei porque em algum momento também lei ambiental, né? Muita lei ambiental. Até eu tenho uma sócia minha da Viva Lotadora e comenta que o Brasil é um dos países que tem uma das leis ambientais mais restritivas, que não precisa inventar lei nova, é só cumprir o que já tem. Exato. Que já é bem restritiva, a gente já deixa bastante aí para o futuro. Mas se esse corretor de imóveis ele não tiver esse arcabouço de ferramentas, de fato ele não consegue trabalhar. E às vezes não é nem a ferramenta no momento, é a história de vida dele na profissão. Como tu falou, ele começou às vezes vendendo Minha Casa Minha Vida, ou fazendo negociações de imóveis pronto, ou vendendo planta, ou vendendo casa, ou vendendo lote, né, a base, né, o mais fácil possível, né, vendendo terreno, e depois ele começa a pensar grandes áreas, para que ela serve? Qual que é a vocação? Isso é uma pergunta que o corretor tem que fazer quando vai fazer uma avaliação, por exemplo, né? Qual que é a vocação desse terreno? Para que ele serve? Qual que é o zoneamento que ele está? Qual que é o entorno? Né? O que dá para fazer? Quais as dimensões? O que eu vejo aqui? O que está faltando? Eu brinco que hoje em dia, tem muita casa que o terreno vale mais do que a casa. Então, eu que sou um cara que já tenho foco para isso, eu chego na frente de uma casa que está para venda e eu não estou olhando a casa, eu estou olhando o terreno. Exatamente. Eu já estou olhando, puta, aqui tem... A casa é um problema, porque ela vai ter que ir para o chão. Eu já estou olhando, puta, aqui tem potencial construtivo para um galpão, tem para um prédio, tem para geminado, né? Então, a gente vai conseguir valorar em cima. E eu acredito que você... Como pegou essa parte de construção, também tem esse olhar. Você chega na frente do local e fala, puta, isso aqui dá para fazer isso aqui, Bota essa casa no chão. Principalmente agora que há pouco tempo, vamos falar em torno de uns 5 anos para cá, que foi justamente quando a gente fundou a Líder Porto Belo, eu e meu sócio Stefan, que é delegado do Cresci em Porto Belo, inclusive, eu comecei a focar um pouco mais nas permutas. Já fazia permutas, né, na nossa região, lá em Dayal, só que em menos volume, obviamente. E permutas aí de loteamentos de áreas e de terrenos para edificação multifamiliar. Mas em Porto Belo especificamente, a gente acelerou forte nas permutas. Então, ali, tu vê que a casa normalmente é um problema, porque já tem uma cindibilidade, tem que fazer a verbação dessa casa para poder desmanchar, e tem casas que têm um valor, infelizmente, né, alto para quem construiu ali, e valor sentimental também, que a gente não tem como mensurar, e o proprietário vai ver a casa ao chão. A casa vai ao chão porque o que importa é o terreno. E muitas vezes aquela medida de 10, 15 centímetros que está faltando no terreno que vai fazer a diferença de fazer uma vaga ou 2 vagas a mais e ter um apartamento ou não a mais. Então ali a gente vê muito disso da casa indo para o chão e já vendo o que vai sair de prédio lá. É até muito mais fácil de mensurar, né? Sim. E como é que foi essa sua virada de chave, né? Você estava lá em Dayal, né? E olhou para o litoral e falou assim, eu vou me aventurar lá também, né? No bom sentido, aventurar quer dizer, eu vou empreender, eu vou investir lá porque eu tô vendo que o mercado lá, acredito que é diferente, muito o mercado de Indaial, lá de Porto Belo. Muito diferente. Muito. E como que foi essa virada de chave de você falar, eu vou investir lá? O que te deu essa provocação? Em 2018, eu fui provocado de novo por esse investidor, amigo meu, que também fundou a imobiliária comigo lá atrás, e depois acabou saindo da operação, fiquei sozinho e falou, olha, eu vou para o litoral. Lá é onde está o dinheiro, lá é onde está a mina de ouro, e vem comigo, e vamos. Eu falei, poxa, mas agora? Eu acabei de fundar minha segunda empresa, comprei sede própria no centro da cidade. Não, vou ficar aqui, que aqui é bom, que aqui tá certo. É aquele famoso, né, expressão de ficar no lugar quentinho, né? Eu tô aqui, tá quentinho, me deixa aqui tá bom. Mas eu fui investindo aos poucos, né, negociando aos pouquinhos, uma imobiliária X, uma Y, uma Z, vi que o mercado era muito imaturo, os corretores de imóveis eram muito, como é que eu posso dizer, imaturos, né? Não tinha assim a classe imobiliária, na grande maioria, estava começando e assim a gente via uma seriedade muito maior lá na nossa região, Blumenau, Médio Vale do Itajaí, e eu não gostava muito daquele formato de corretagem lá. E construir não era ainda o meu foco tão grande, né, no litoral. Eu comecei só a comprar e vender e vi que o negocinho estava dando dinheiro, era bom lá realmente, mas não ao ponto de me mudar, né, de levar família, de comprar imóvel para morar, de botar uma estrutura lá. E daí passaram-se os tempos, de 2018 em diante, e lá para 2019, então,
Em 2019 a gente resolveu, não, então vamos botar uma filial ali e vamos sentir. Daí depois, lá em 2020, daí já me mudei. E de lá para cá eu moro, né, metade da semana em Itapema, metade da semana em Indaial, toco as duas cidades, os projetos nas duas cidades. Faz sentido para mim, porque a gente hoje tem edificações nas duas cidades, tem corretagem nas duas, e essa ligação que eu falo que é a conexão, a gente criou um novo termo, conexão Indaial-Litoral. E essa conexão levou não só corretores, como levou muitos clientes e levou também construtores. Então hoje a grande maioria dos construtores de Indaial estão construindo lá em Porto Belo, a grande maioria dos clientes já tem investimentos ou em Porto Belo ou no litoral norte, ali Pissarras, Barra Velha e Penha, porque já era comum, né? Essas pessoas já tinham imóveis lá. Agora tem também investimentos lá. E também alguns corretores, né, que foram para lá, gerentes comerciais, enfim. Eu vejo que hoje tem uma conexão muito grande que não existia antes. Há 5 anos não tinha tão forte, que essa conexão da região do Médio Vale está cada vez mais conectada com o litoral catarinense. E agora o próximo passo, já para deixar um spoiler aqui, é conectar com a Serra Gaúcha. Essa é a ideia que a gente tem aí, a minha ideia, né, de vida e da corretagem. A gente já está explorando esse mercado bacana do litoral, né, um mercado bem promissor, está tudo certo, a gente está conseguindo, de certa forma, né, performar ali também. E agora o mercado ali da Serra Catarinense, que está ainda muito, muito cru, mas mais a Serra Gaúcha, que é uma realidade incrível, inclusive para o mercado de alto luxo. Sim, com certeza, né? Eu morei no Rio Grande do Sul. Morou lá? Morei numa cidade chamada Novo Hamburgo, ela é perto de Porto Alegre, e eu falo que ela fica no pezinho da serra, né? A gente subia bastante para Gramado, teve uma época que a gente teve sítio lá em Gramado, então convivi muito com Gramado e vi o crescimento de Gramado surgindo assim, né? Ele já era forte, mas eu via que tinha muito mais para ser. E com certeza, né, o olhar que o pessoal deu tanto para Gramado quanto para Canela, né? Eu particularmente gosto mais de Canela do que Gramado, né? Eu também tenho um apreço especial por Canela. Eu gosto de Canela, assim, eu acho ela mais atrativa, né? É que Gramado, ela é muito mais naquela região central, né? Está mais consolidado no centro, né? Canela não, Canela você tem, qualquer espalhado. Cantinho de Canela você tem uma coisinha, um diferencial, mas é muito legal e com certeza, quando a gente fala, entrando aí no nosso assunto de mercado de luxo, eu acho que ele é uma referência, né? É uma referência até por conta da arquitetura, né? Tu analisa assim, que é como até parecido com Pomerode, né? Pomerode também tem essa arquitetura, né? Mais europeia e de tamanhos de edificações menores. Então hoje assim, tu não tem lá um grande empreendimento, um arranha-céu que tu está disputando altura. Lá tu está disputando exclusividade, né? Um empreendimento pequeno, de poucas unidades, mas com uma vista para a região do Quilombo, por exemplo. Né? Então tu tens lá uma rua totalmente num condomínio fechado, que tu tem uma exclusividade de acesso, uma exclusividade de moradia e, de fato, o alto luxo, né? o perfil de alta renda, o que ele busca? Ele busca essa segurança, essa privacidade, essa exclusividade, esses diferenciais. Ele encontra em Balneário Camboriú e na região do litoral? Encontra, claro que ele encontra, mas em outro formato de empreendimento. Né? É no alto, né? Quanto mais alto, melhor. Quanto mais vagas, melhor. E quanto mais bem posicionado na praia, melhor. Ok? É uma forma de analisar. Mas hoje, o Gramado de Canela, ela tem essa possibilidade de te levar para lugares charmosos, né? Totalmente diferente, que é a terceira moradia. Então, o alto luxo está presente tanto lá, como na região do litoral, como também nas nossas cidades, né? Joinville, Blumenau, Gaspar, Indaial, né? Claro, daí com certeza seria uma residência, daí uma casa dentro do condomínio fechado. Então, no final do dia, a gente está falando de exclusividade, né? De segurança, de alguns valores que para eles são, para esse público faz diferença. Não é mais a quantidade, se tem piscina, se não tem, às vezes não é nem a área de festa que vai fazer diferença num empreendimento de alto luxo. É realmente essa exclusividade, é uma peça assinada, um paisagístico feito por alguém de referência, eles se colam com outras coisas. Até difícil pra gente, né, que vem de vida simples, poder entender isso, mas a gente tem que entender. Eu falo que existe a diferença do alto padrão para o mercado de luxo, né? Eu acho que são duas coisas. Alto padrão é um imóvel que é caro, né? Agora, o imóvel de luxo, além dele ter um valor agregado alto, ele tem coisa diferenciada, né? Isso. Que daí é uma assinatura de um arquiteto exclusivo. Umas peças que vêm lá do Palácio de Buckingham. Vou dar um exemplo aqui, né? A gente tem em Joinville, está sendo feito um prédio
onde o nome vai ser Bolshoi. Olha só. É o primeiro empreendimento do mundo utilizando o nome Bolshoi. Pronto. Já. Quer dizer, é algo diferenciado, né? Não existe, né? É algo único. Que vai colar com algumas pessoas. Que vai colar. Então, quer dizer, eu acho que quando a gente fala de mercado de luxo, e daí o nosso litoral ele vem muito conectado a isso, porque ele tem volume para isso, né? Não que outras cidades não tem, mas a gente tem mais pontual, né? Exatamente. A gente tem mais pontual. Agora, quando a gente fala do nosso litoral aqui, e eu acho que muita febre disso começou lá com Jurerê, né? E daí a gente cria Jurerê Internacional. Depois o Brava Home, Bravíssima, né? Exato. A Praia Brava ali em Itajaí. Eu morei em Itajaí, né? Em Itajaí a gente ia para Brava, né? E não é nada do que é hoje, né? Então, muito terreno irregular, muito terreno lá. Lá tinha muito problema de terreno. E aí eu olhava a Brava, olhava a Balneário ali encostada, eu falava, meu Deus do céu. As pessoas que têm imóvel aqui não conseguiram entender o que eles têm na mão. Nossa, era um diamante bruto. E o meu irmão advogado, meu irmão falou assim, Gabriel, a hora que a gente começar a conseguir regularizar isso aqui vai estourar. E não deu outra. A hora que regularizou, não deu tempo de 2, 3 anos, aquilo ali transformou do que era para o que é hoje, né? Realmente, eu até acho legal tu fazer essa diferenciação do imóvel de alto padrão com o imóvel de alto luxo ou alto luxo, porque realmente o entendimento que a gente tem que ter nesse sentido é que uma obra, como a gente tem hoje, vamos citar Porto Belo, Itapema e Balneário Camboriú, que está numa vertente de novos empreendimentos, claro que Balneário Camboriú mais descolado, porque já está há muitos anos na frente, mas os novos empreendimentos de Porto Belo estão vindo com uma assinatura, um arquitetônico, uns projetos muito lindos, muito disruptivos, muito bacana, né, com arte mesmo, e estão fazendo a diferença. E são todos de alto padrão. Praticamente, na sua grande maioria, é o alto. Então, o alto padrão já existe ali. O alto luxo é que algumas poucas construtoras é que estão conseguindo atingir. Né? E o público que compra o alto padrão, em algum momento, ele vai emergir para ser o alto luxo. Então, a gente tem que entender que são momentos de vida diferentes. Tirando, a gente conversava antes, né? Tem pessoas que vêm de berço, né? Que são de berço, eles já são muito ricas, né? Uhum. São pessoas, famílias ricas, que já estão acostumadas com o alto padrão, né? Ou com o alto luxo. Então, o desafio do corretor de imóveis, nesse sentido, é sempre entender com quem que ele está lidando. Se ele está lidando, então, com esse emergente, com essa pessoa que era humilde, que era simples, e que ficou rica ao longo do tempo, rica de dinheiro, né? Ou se essa pessoa já está acostumada com isso. Porque as conversas e as conexões são totalmente diferentes. Tu comentava lá do Guarujá, acho que essa é bem legal comentar para o pessoal. No Guarujá tem um yacht club lá, que ele é exclusivo só para pessoas que nasceram ricas. E aí o exemplo para a gente entender isso é o fato que aconteceu, né? O Pelé, o ex-jogador de futebol, né, falecido, quis ter uma embarcação lá, ele não pôde, mas o filho dele podia ter porque ele era filho de uma pessoa que era rica, então ele nasceu rico, né? E quem não nasceu, eles entendiam que a cultura não ia bater. Então, para algumas pessoas pode parecer preconceituoso, e aqui a gente não está distinguindo se é ou não é. Só está falando do fato. O fato, ele é o mercado, quando a gente conversa com a pessoa que ela já vem de uma família abastada, ela já tem alguns costumes que o cara que veio não tem. Então, ele não tem, vai ser muito mais difícil ele colar. Ele não vai conseguir compreender, né? Ele não vai dar valor àquilo. Então, assim, o que eles falam, você tem que andar com gente abastada ou rica de dinheiro, enfim, para poder estar colando e vendendo, faz sentido por quê? Porque são os costumes, as tradições, o jeito, a forma, é muito mais fácil. Só que, olhando por outro lado, eu vejo que a grande maioria dos corretores não tem esse perfil, não são pessoas, né? Porque a maioria dos clientes que eu atendo, que são clientes de alto padrão ou de alto luxo, são empresários. A grande maioria são empresários. E do ramo, né, do estrelato, artistas, cantores, enfim, daí eles são famosos. E esses sim vêm, né, vêm de família simples e normalmente depois eles acabam ganhando dinheiro. E esse é mais fácil de atender, porque daí cola mais com a nossa história. É mais fácil você se conectar. Porém, a grande quantidade dos corretores que eu vejo, eles são corretores que eles vêm de família simples, humilde, ou eles tentaram outras coisas nas suas vidas e deu errado, e daí tentaram ser corretor, que era uma coisa que eu via muito antigamente. O cara tenta de tudo na vida e depois ele vira ser corretor. Hoje não está mais assim. Não. Porque hoje a gente está conseguindo trazer pessoas que, poxa, eu quero ser corretor. Advogado, engenheiro. Olha CEO, que legal ser corretor. CEO de empresa, tem cara que presidia multinacional, está saindo para virar corretor. Nos Estados Unidos é assim, Gabriel.
o que acontece lá nos Estados Unidos? Para você virar um realtor, normalmente você já tem que ser validado em outra profissão. Então é um former, né? Um cara que já é aposentado. Então ele é contador aposentado, ele é professor aposentado, ele é contabilista aposentado, no caso, e daí ele vira corretor. Aqui está acontecendo mais ou menos essa migração, porque a gente está conseguindo mostrar para as pessoas qual é a seriedade e a competência que um corretor tem, a importância que um corretor tem numa negociação, né? Mas voltando ali, falando um pouquinho dos corretores, ele tem de fato que se colar nesse tipo de perfil, não é que ele tem que ter a mesma coisa, ou ser a mesma coisa, ou vestir a mesma coisa, ou andar com o mesmo carro, mas de fato ele tem que vivenciar um pouco dessa vida para poder entender o valor que aquele teu cliente dá para aquilo. Porque senão tu vai ficar focado em alguns detalhes que para eles são irrelevantes para esse perfil de cliente. O detalhe mais importante talvez é outro, é um valor que você não está dando, porque você não consegue enxergar. Então tu tens que tem que se conectar com algumas marcas, com algumas situações, tu tem que entender um pouquinho de vinho, um pouquinho de uísque, um pouquinho de charuto, um pouquinho de carro, um pouquinho de carro esportivo, um pouquinho de carro antigo, um pouquinho de golfe, né, de pickleball, de mercado financeiro, sobre arte, enfim, coisas que não estão talvez lá no nosso métier, né, de quando a gente começou a nossa vida profissional, a gente estava mais focado em Minha Casa Minha Vida e TBI, isso também tu tem que saber tudo isso, mas você tem que saber um plus. E esse plus tu só vai adquirir a hora que tu começar a conviver mais com pessoas desse padrão de vida, desse nível de vida, ou frequentando esses lugares, as viagens, que são muito ricas nesse sentido, né? Eventos, viagens, e onde tu vai conseguir ter acesso a essas informações que essas pessoas já têm por natureza. Né, já tem ali desde berço já. E daí para poder conectar com ela na hora de uma eventual venda. Porque dificilmente tu vai conseguir performar se não. Né? Normalmente o cara que quer comprar grandes áreas e fazer negociações complexas, ele quer o corretor que é o mais fuçador, o corretor, ele nem quer que esse corretor seja do nível dele. Ele, pelo contrário, ele quer ver naquele corretor uma oportunidade dele trazer um bom negócio. Porque eu estou comprando, eu quero ser o senhor da negociação. Mas no caso do mercado do alto padrão ou do alto luxo, ele quer ter um relacionamento com esse corretor. Ele espera, por exemplo, ele vai comprar um carro de entrada, ele espera ele já teve essa experiência, ele sabe qual a experiência que é. Quando ele vai comprar um Rolls Royce, uma Ferrari, ele quer ter outro nível de experiência. Então ele espera esse nível de experiência desse corretor. Ele sabe que envolve uma comissão, uns honorários de comissionamento muito altos. Ele sabe disso. Ele sabe quanto tu vai ganhar. E você sabe que a minha vida, eu falo que eu tive o privilégio de ter altos e baixos, né? Então, eu estudei em colégios de médio padrão, alto padrão, baixo, né? Estudei em todos colégio público. Colégio público, super colégio, onde só era filho de dono de empresa. Então me deu a facilidade hoje que eu tenho de conversar com qualquer público. E quando eu entrei no mercado de trabalho, né, entrei para trabalho desde novo, desde os meus 11 anos, eu trabalho com vendas, né, sempre foi. Mas como diz meu pai, aos 18 anos você tem que arranjar um salário fixo, não dá para você ficar vivendo essa sua vida, né? E daí fui trabalhar e foi bom o tempo de experiência. Mas eu sempre tinha a facilidade de falar com os donos da empresa. Então, às vezes, eu era a ponta lá, era o estagiário do estagiário, e eu era o cara que conversava com o diretor da empresa, com o presidente da empresa, e aí ninguém conseguia entender. Mas por quê? Porque eu tinha conexão com ele. Eu sabia os assuntos que ele gostava de conversar. Por quê? Porque eu convivi nesse meio, né? Eu frequento, desde moleque, lá em casa a gente faz trabalho voluntário. Então, a gente participou já de Lions, hoje eu participo de Rotary, né? Isso o que me dá? Me dá uma gama de relacionamentos. Exato. Na maioria são empresários que estão, né? Porque para o cara estar ali convivendo naquele mundo, ele tem que ser um cara que tem que ter uma flexibilidade de horário, tem que ter dinheiro, porque o trabalho voluntário ele exige que você tenha um caixa para poder ajudar ali. Então isso ajuda eu convivendo com essas pessoas a saber a falar o que eles falam, né? E aí quando você vai conversar com um cara de alto luxo, quando você vai conversar, a conversa ela fica no mesmo nível. Isso. Você não está perdido no assunto. Tu entende um pouco de cada coisa, talvez não profundamente, de alguns itens até profundamente, mas tu entende um pouco de cada para poder diluir de forma fácil, né? Para poder ter uma conversa, um café. E eu falo que hoje em dia está fácil, né, Júnior? Hoje a gente tem a tecnologia a nosso favor, né? Então, antigamente, o cara ia ter que ficar frequentando, vamos dar um exemplo, né? Jogo de golfe para o cara entender de golfe. Exatamente. Hoje, cara, o cara tem a internet ali, ele
né, fica estudando, em uma semana ele consegue ter compreensão. E tem também o campo de golfe em Porto Belo. Agora, então. É o único campo de golfe iluminado do Brasil. Inclusive, a gente vai fazer um evento lá. De novo, os eventos, né? Os eventos, para mim, a minha base ali, comentando do início lá que tu pedisse, a minha base foi, então, fazendo casa de eventos, tinha casa, e eu trouxe essa experiência que eu tive para dentro da corretagem. Então, hoje a gente faz muitos eventos que reúnem pessoas para se conectar. Entendo que os negócios, eles acontecem com conexão humana, né? Então, essa conexão humana, ela no tete-a-tete, ao vivo, num evento que envolva alguma outra coisa, seja um curso de vinho, né, um curso de degustação, ou um jogo de pôquer, um torneio de pôquer, um torneio, aprender a jogar golfe, enfim, vários formatos diferentes, mas no final do dia é um relacionamento que a gente está criando, um relacionamento de valor, uma aproximação entre as pessoas e daí sim, a gente puxa essas técnicas, né, lá de trás. Também estudei em colégio público, estudei em colégio particular com bolsa, e conseguir conviver com essas pessoas. E a gente entende que no final do dia, né, nós somos todos seres humanos, né, indiferente de ter sido criado de uma forma mais simples ou mais sofisticada, mas todo mundo gosta de atenção, de ter atenção, aquele carinho, entender, né, poxa, mas em qual é o momento de vida que tu estás vivendo? E às vezes dá aquele start, mas por que tu não faz tal coisa? Mas por que tal? Não, e se a gente fizesse assim? O corretor, ele entra como solucionador, né? Ali ele traz uma ideia diferente e daí já validada às vezes, né, pela tua história já, e com esse arcabouço de ferramentas que tu tens ao longo da tua corretagem, porque eu entendo que o corretor ele tem que passar por alguns processos para chegar nesse nível de atendimento, né, de consultoria, com base nos eventos que tu vai acabar fazendo ou participando, né, participando desses eventos e nessas conversas, nessas oportunidades que tu vai ter, seja no Lions, no Rotary, ou no almoço de igreja, ou no batizado, né, de alguém, você tem que criar essas oportunidades, você tem que entrar em alguma oportunidade que você, eu tenho essa oportunidade, eu vou lá. Ou você tem que criar, você tem que gerar ela, de fato criar. Eu vou criar um evento para poder atrair essas pessoas e poder ter essa oportunidade de colar nelas e trazer novas ideias e novas soluções para os imóveis. Vou dar um exemplo, né? Assim, quando a gente fala desse mercado de luxo, muitas vezes o cara está procurando ele tem um problema e aí na conversa que você vai tendo com ele, você consegue trazer solução para ele. Então, vou dar um exemplo clássico que está acontecendo muito aqui na nossa região. O pessoal quer trazer, o cara trabalha em São Paulo, trabalha no Rio, e ele quer que a família fique aqui, né? E ele precisa ir para lá. Então, onde que eu vou pensar? Exemplo, Porto Belo. Porto Belo é um lugar bom, porque a gente tem o aeródromo lá, né? Que consegue atender ele, o cara consegue ir de jatinho, de helicóptero. Blumenau a mesma coisa e Gramado e Canela a mesma coisa. Então. Né? Tem esse acesso fácil, né? De forma não terrestre. E que é um detalhe, então, que é um detalhe que ele vale às vezes mais do que o imóvel. Exato. Às vezes o corretor está com aquele cliente, ele está preocupado com o imóvel e não é o imóvel que é a forma dele chegar no imóvel. É a forma dele chegar. Agora tu matou a questão. Essa é a charada. Esse teu cliente, ele não está preocupado se o imóvel é aqui, tudo bem, ele vai escolher o melhor bairro, ele quer o melhor apartamento. Mas não, na verdade, o teu foco não tem que estar ali. O teu foco tem que estar onde? Cara, é nesse lugar que ele vai conseguir chegar, sair, que vai casar com a agenda dele. Cada caso é um caso, obviamente. Mas tu entendeu e tu trouxe agora um exemplo que mostra realmente qual que é a solução que o corretor vai trazer para ele, né, com base naquele dilema ou naquele problema que ele está enfrentando. Às vezes ele nem sabe que é um problema, mas é um problema. Né, eu vendo muito para Carioca, eu tenho primos lá no Rio de Janeiro, eu já fiz algumas negociações lá no Rio de Janeiro e todas elas foram com base nessa questão de violência, logística, qualidade de vida, melhor lugar para minha família morar e crescer, fui assaltado várias vezes, não aguento mais isso, estresse. Cara, e os caras têm um potencial enorme. Lá é maravilhoso, o Rio de Janeiro é maravilhoso. Só que, infelizmente, a gente tem esses dilemas aí das grandes cidades. E daí, para mim, fica fácil, né? Trazer o cara aqui. Eu trago o cara aqui, eu mostro qual que é... E não precisa falar muito, é só viver. Só vem para cá e passa 15 dias. Cara, o cara vê que realmente é muito bom aqui também. Nesse ponto de vista de preço mais baixo, custo de vida mais baixo, o preço dos imóveis mais baixos e a qualidade de vida muitas vezes melhor.
beleza, tu perde em belezas naturais, daí isso é contestável, né? Mas, enfim, não vai ter os parentes perto, traz os parentes juntos. Já trouxe famílias inteiras de Carioca para cá, porque eles já sabem como fazer para ganhar dinheiro lá. E como eles ganham dinheiro lá, eles ganham dinheiro aqui também. Isso não é o problema, é só a logística. Se a gente tem uma boa logística, Navegantes, Florianópolis, Joinville, 3 aeroportos grandes, tem mais os aeródromos pequenos, tem Lontras, tem Blumenau, tem Canela e tem em Porto Belo, ali na Costa Esmeralda. A gente tem tudo, é só fazer acontecer, né? Mas se o teu foco estiver nisso, né? Então o meu foco realmente não é tanto trabalhar com lead, não é tanto trabalhar com tráfego pago, obviamente a gente faz, né? Nossas empresas precisam, faz parte, para fomentar, né? E acabar enchendo mais o nosso funil de clientes. Nós temos várias equipes aí de corretores, a gente precisa, né, dar cliente para esse pessoal trabalhar. Mas eu confio mais no relacionamento humano, nas conexões que a gente faz, né? Faz através de eventos, faz através do voluntariado, mas muito da vontade que a gente tem de tirar a bunda da cadeira e ir atrás do negócio, né? Não ficar aguardando bater aquele cliente quente ali que normalmente tu não tem conexão, a conexão é fria. Para a conexão ser quente, você tem que ter esse acesso, né? Para poder exercer influência. Sim, com certeza. Eu sempre falo que os grandes negócios, eles acontecem nesses encontros informais, né? E às vezes um amigo meu fala assim, porra, fala lá com o Carrara vai conseguir resolver o seu problema. Na verdade, não é nem a venda, o cara tá falando, pô, o cara tem um problema, o Carrara te resolve. E esse negócio de fazer consultoria, né, de ajudar, eu sempre tive desde o começo da minha carreira, né? Eu, antes de entrar no mercado imobiliário, eu trabalhava com consultoria na área de segurança. Então, no meu cerne, eu já tenho muito isso, de assessorar, de dar consultoria para o cara, porque o resultado ele vem, eu não preciso me preocupar. E eu falo muito isso para os corretores. O corretor, às vezes, ele quer ter relacionamento pensando na venda. Não, eu tenho relacionamento para ajudar a pessoa nas soluções. Isso. Eu quero mostrar soluções. A venda, ela vai acontecer, eu não preciso me preocupar com ela. Tu fala isso, Carrara, assim, parece batido, né? Quando a gente diz, poxa, pessoal, você não pode pensar na comissão em primeiro lugar, você tem que pensar no relacionamento, parece batido, mas veja, se você entrar numa negociação complexa pensando na comissão, né, ou na necessidade da venda, porque tem isso também, né? O corretor jovem, ele precisa daquele dinheiro, ele precisa daquela venda. E daí o que ele pensa? Poxa, se eu vendo um terreno de 100 mil, eu ganho 6%, né? Eu ganho então 6 mil reais. Normalmente divide com a imobiliária, então eu ganho 3 mil no meu bolso. Eu preciso de 30. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que vender um imóvel de 1 milhão. Então, na cabeça dele, ele pensa, cara, eu vou migrar para o mercado de luxo, eu vou migrar para o mercado de alto padrão. Por quê? Não é porque ele quer vender alto padrão ou porque ele quer se conectar com o cliente de alto padrão, é porque ele quer vender imóveis mais caros para ganhar mais comissão. Então, no final, na cabeça dele, só pensa assim, cara, eu tenho que vender imóveis mais caros para ganhar mais comissão. Não é porque ele quer migrar, ele quer dar um upgrade na carreira dele. Ele não tá nem pensando nisso nesse momento. E daí, nesse caso, eu te aconselho a vender mais. Venda mais imóveis dos que tu já está conseguindo vender. Poxa, tu está performando bem em terrenos no loteamento. Cara, desossa de vender loteamento. Vende, faz parceria, daqui a pouco tu começa a procurar uma área, oferece essa área para a loteadora para ter mais lotes para te vender e tu domina o mercado para essa loteadora, porque o que o loteador quer? Um corretor empenhado para buscar área para ele. Mas você sabe que você está falando é a minha vida, né? O corretor ele vem trabalhar comigo, eu sou um cara que trabalha com área, mas a gente tem loteamento, a gente faz loteamento, né? Faz loteamento, somos parceiro de um monte de gente, então a gente tem lote. E aí o cara, ele entra nesse cálculo, né? Eu quero vender área. Eu falo pro cara assim, ó, vamos primeiro pôr dinheiro no bolso. É a frase que eu falo para ele. Para pagar o carro, para arrumar o carro, para se vestir melhor. A área vai ser o seu lucro. Entenda isso. Então vamos começar a vender lote. Até porque demora. Até pro cara entender o fluxo. Então assim, e é o mesmo trabalho, assim, quando você fala assim, o mesmo resultado que eu vou ter de vender muitos lotes é o mesmo de eu vender uma área. Só que vai pingar direto na tua conta. Exato. Né? Então, pô, só necessidade de ganhar dinheiro, o cara vai vender o lote. Isso. Ou daí entra no outro mercado, vai vender Minha Casa Minha Vida. Isso. Dá muito dinheiro. E vende bastante. Dá muito dinheiro. Daqui a pouco tu começa a construir a tua casinha. E é mais uma bolinha, a gente chama, né? Os ativos, as bolinhas. E daqui a pouco você tem uma tranquilidade financeira para poder vender o alto padrão. Porque eu sempre falo, o cara, para vender alto padrão, ele tem que ter uma tranquilidade financeira. Ele tem que estar tranquilo de entrar num restaurante e não se preocupar quanto que vai dar a conta. Porque o cara que entra dentro do restaurante... Eu já quase chorei já. Já aconteceu isso comigo. De eu entrar e falar assim,
puta, hora de... Se o cara falar que eu tenho que pagar a conta dele, então eu já vou procurar ir lavar. Vamos rachar. Mas eu falo que, graças a Deus, o cara lá de cima, ele gosta de mim. E, pô, fui muito abençoado, assim, com muito investidor, muito empresário, de pegar e falar assim, não, cara, pode deixar que eu vou pagar a conta, né? E, pô, a gente tem que agradecer, né? Porque o cara do outro lado, ele tá olhando, a pessoa do outro lado sabe como é que tá as coisas, né? Mas nem sempre é assim, né? Sabe que nem sempre a gente tem um cliente desse, né? Abençoado. E você sabe que hoje eu retribuo muito isso, né? Também. Às vezes eu vou almoçar, às vezes levo corretor, ou às vezes até levo um cliente, né? Que um poder aquisitivo mais, eu falo, cara, pode... Sim, hoje é comigo. Hoje é comigo, né? De eu poder retribuir aquilo que já foi feito comigo. Eu gosto muito de levar nas minhas visitas, nas minhas viagens, levar casais amigos, né? Enfim, levar corretores, porque a gente gera essa experiência do início ao fim, né? Eu acho que é muito interessante. Mas voltando ali o que tu falou sobre as áreas, eu vejo que os corretores que estão aí já como dica também, eu não sou tão velho na profissão, tenho 19 anos, já tenho uma boa andada nessa profissão, 19 anos, porém não sou tão antigo quanto o nosso presidente, por exemplo, né? Ah, não, ali não dá para competir. Ele olhou para mim, ele disse assim, eu estava recentemente com ele no núcleo lá de corretores de Indaial. Eu falei, eu até perguntei, depois eu vi que pergunta besta que eu fiz. Eu falei, presidente Marcelo, você continua em alguma operação, em alguma atividade dentro da operação das suas imobiliárias ali e tal, de Floripa? Ele falou, não, eu já estipulei, já botei um CEO lá, eu sou só conselheiro e um dia tu chega lá. Ele falou pra mim, um dia tu chega lá. Eu fiquei, pô, que legal. Ele é muito querido, é muito inteligente. Eu ouvi o podcast dele aqui contigo. A história do cara. Nossa, a primeira vez que conversei com ele em Cresci, eu não conhecia, né? Fui conhecer ele dentro do Cresci. Quando eu conheci ele e a gente conversou, eu fiquei 2 horas conversando com ele, só pra você ter uma ideia. Muito inteligente, porque muito pra frente. O que eu quero levar, eu sempre falo, o espírito jovem. Então ele é um cara com experiência, né? Só que ele tem um espírito jovem dentro dele muito legal. Então, tomara que a gente chegue lá. Tomara, Deus. Né? Eu falei amém. Eu falei amém pra ele. Você já foi abençoado, né? Ele já te abençoou. É. E continue com esse espírito jovem de empreender, de correr atrás, né? Então... E que legal, tu é o vice-presidente dele, né? Tu é o vice dele. Então, assim, vocês têm uma dupla ali que casou muito bem, né? Você com essa força e com esse relacionamento tem com os delegados e com essa pujança, né? Dessa nova geração. E, pô, o Carrara, ele tem esse aspecto, assim, bem pra frente. É bem legal isso. E entende muito, né? Das negociações. E já o nosso presidente é um gentleman, né? Adorei assim a conversa com ele, adorei a conversa que você teve aqui com ele e com o Alcides também, que eu acho que foi no sábado passado, né? Foi uma conversa, um bate-papo de alto nível também, com bastante informação sobre o Cresci, achei bem legal, até recomendo o pessoal assistir. Sim, o Alcides é outra figuraça, né? Um cara que tem um conhecimento fantástico, né? Ele entende muito, né? Ele é um cara com muito... Eu falo que o Cresci com certeza é bem representado, porque ele toca a parte operacional, que não é fácil, porque nós, como conselheiros e diretores, nós somos delegados, nós somos voluntários, né? Então, se a gente não tem uma pessoa lá no dia a dia para fazer atividade administrativa, porque eu falo que a gente dá ideia, né? Eu sempre brinco lá no Crescer assim, eu falei para os caras, eu tô dando a ideia e tô indo embora, né? Agora, alguém tem que executar. Agora, como é que vocês vão fazer, eu não sei. Mas brincadeiras à parte, a gente tem um suporte técnico lá muito dentro do Cresci. O corpo de funcionários do Cresci é muito bom, cara. Mas muito bom, sim. E o Cresci somos nós, né, pessoal? O Cresci são os corretores, né? Então, assim, tem essa estrutura lá que nos ajuda, mas... Nós estávamos falando sobre o mercado, né? Mercado de Balneário, o mercado de Itapema, né? Que a gente tem um mercado com muito corretor de fora, né? Eu vou lá falar. Então, eu tenho o cara que veio do Rio Grande do Sul, o cara que veio de São Paulo, o cara que veio do Paraná, o cara que veio do Nordeste, atuando ali. Então, eu falo que é um desafio quando a gente fala... de Cresci, atuar lá, porque são muitas culturas diferentes num outro local. E daí e o Cresci é a empresa, a autarquia que credencia, fiscaliza, né? E agora ajuda, apoia e ensina também. Mas para eles é o boleto que vem, que tem aquela falsa sensação de, poxa, estou pagando, né? É que nem o boleto do aluguel. Estou pagando, meu dinheiro está indo para o ralo. Então a gente tem que mudar essa cultura, tem que mostrar o que está sendo feito, o que pode ser feito, principalmente para esse pessoal jovem que está chegando na profissão. Eu vejo que a nossa região ali do litoral é bem complicada, né? Eu estava lavando carro com um lavador de carro esses dias, dizendo, eu vou fazer meu Cresci e tal, e está tudo certo, porque a gente recebe todas as pessoas em todos os momentos, né? A nossa barreira de entrada é muito pequena.
né? Faz o curso do TTI, pá, e entra, tal, tudo bem. Mas daí a realidade do mercado é outra, né? Daí ele chega meio... E vai querer vender alto padrão. Vai querer vender alto padrão, porque lá só tem alto padrão, né? Tem muito pouco do imóvel, do loteamento, não tem. Então eu vejo, porque eu estou nesses dois mercados. Então, assim, na praia, ou tu vem forte, querido, com dinheiro no bolso para aguentar 6 meses sem vender, 1 ano sem vender, né? E vem forte também, bem posicionado intelectualmente, já tens um bom preparo, ou tu tá morto. Chega lá o gerente comercial dizendo, meu Deus, Júnior, é só reclamação nas imobiliárias, meu Deus, é só gente com os boletos abertos, devolvendo carro, voltando a trabalhar de lavador de carro, voltando para a cidade que veio, porque eles vêm despreparados. Sim. Infelizmente, a nossa profissão não aceita pessoas que venham despreparadas. Você pode vir no mercado pequeno. Ainda mais alto padrão, né? Mas ele chega nesse mercado que é um mercado alto padrão. Alto padrão, mercado de luxo. É uma pena. Não dá para brincar. Não rola. Eu falo para os meus corretores, né? Eu falo assim, o mercado de balneário, eu já tive experiência lá. Lá, cara, você está competindo com o cara que ele era dono de imobiliária. Ele pega um Brognoli da vida. É um cara que tem 50 anos de profissão. Veio lá do Rio Grande do Sul. Ele tem a renda já dele passiva, e aí ele vai lá e entra numa imobiliária, porque ele não quer mais ter funcionário, aí ele entra para ser corretor. É com esse cara que você está competindo? Não tem como competir. Ou tu é muito fuçador e vai atrás de área para permuta, que talvez é onde eles até conseguem se virar, ou tá morto, vai voltar para o teu trabalho. Outro, né? Exemplo, a gente estava falando de advogado, de engenheiro, de CEO. Então, o cara, o CEO acostumado com KPI, né? Com indicadores, com planejamento de indicadores. É tudo empírico. O cara ele faz gestão de tudo. Você vai competir com esse cara no modo off? Ele vai ser atropelado. Vai ser atropelado. Hoje os construtores de lá, eles já atropelam os corretores. O construtor já é um corretor de base, ou ele já... Quando tu vai atender um mercado e tu vê que o mercado ele é mais maduro do que você, do que a tua profissão, você tem que voltar, estudar e tentar ser melhor. Porque senão tu vai ser engolido pelo mercado. Então eu fico triste, porque é muita dança de ciranda, muito corretor entrando, saindo, voltando para sua atividade, daí tenta, daí não dá. E isso tudo é energia, né? Dinheiro, daí vai crescer, daí fica na inadimplência do jeito que está. Apesar de Santa Catarina, eu acho que é um dos menores. Um dos menores do país, Brasil, né? Do Brasil. Mas mesmo assim, lá em Itapema, a inadimplência está enorme. Por isso que o nosso foco, né, quando a gente fala, eu falo que o foco do Crescer é o mesmo foco nós de corretor, né? É trazer solução, né? Então, por isso que quando a gente entrou, qual que é a solução que a gente entendeu? Educação. Então, a gente precisa, então por isso que a gente fez mais de 200 e poucos cursos, palestras espalhadas. 60 cidades nos últimos 2 anos. 60 municípios. Curso gratuito, todo dia tem curso gratuito, a cada 6 meses o curso de avaliação. Quer dizer, por quê? Porque a gente entende que o corretor tem que estar em informação constante. Mas hoje não dá para reclamar, né, Gabriel? Assim, se hoje o corretor de imóveis reclamar que não tem acesso à informação, o próprio curso, daí vai do tipo do corretor que quer se tornar, porque o próprio curso do TTI, se bem feito, ele te dá uma base, se bem feito. Não se tu pular tudo e pedir no Google para responder a pergunta, o corretor da imobiliária me responde aqui, que já aconteceu, já vi. Mas eu vou até fazer um parênteses nisso. O meu pai, meu pai é engenheiro, né? Tem 75 anos, e aí ele não estava fazendo nada, como ele dizia ele. Preciso de alguma coisa. Eu falei, eu tenho alguma coisa para você fazer, e bastante. E pus ele no mercado imobiliário. Então ele tirou o Cresci dele com 70 anos de idade. Olha só, que legal. Meu pai é um estudioso, né? Meu pai, nas férias dele, quando adolescente, ele ficava na biblioteca lendo, né? Então, para você entender, né, gosta de ler, é um cara que sempre foi muito estudioso. E aí ele fez o curso. E ele fez, na essência. Leu tudo. E aí eu escutei dele falando, Gabriel, porra, que curso bom. É muito bom. E eu não tinha escutado isso, porque eu escutava as pessoas que faziam isso aí. O curso é bom, mas a forma de aplicação dele é que deixa a barreira muito baixa. Mas enfim, se tu fizer o curso bem feito, com os acessos que tem hoje na internet, não só no Cresci, na Unicresci, não só no Cresci, o Cresci tem uma base. O Cresci deu mais de 20 mil pessoas foram nas palestras do Cresci nos últimos 2 anos. É muita. 15 mil pessoas fizeram os cursos online. Então, o Cresci SC está atuando forte nessa questão do aprendizado e do clube de benefícios, apoio jurídico. Mas se o corretor de imóveis ele realmente quiser aprender e quiser ser um bom profissional, que eu falei lá, a minha base foi essa, minha base foi conhecimento. Eu fiz o TTI, não obstante, fiz o de negócio imobiliário. Não precisava fazer, eu já tinha tirado o Cresci. Mas eu pensei, cara, eu quero ver como é que é o TTI, que eu
técnico em transações imobiliárias, e como é que é o tecnólogo, que é a faculdade de negócios imobiliários. Fiz os dois. Por quê? Porque eu queria entrar muito forte na parte de avaliações. E entrei. Eu tenho um grupo do perito ali já há mais de 20 anos também, e faço muita avaliação. Mas eu queria que isso escalasse de uma outra forma, acabou não indo. Foi uma startup que eu criei que acabou ficando como startup mesmo, e nunca dei mais pujança para essa empresa. Até, inclusive, se der tudo errado, eu vou ser avaliador. Então, a gente tem muita informação disponível, e esses corretores, infelizmente, eles querem pular etapas. Isso que eu já treinei mais de 70, Gabriel. E assim, a grande maioria deles hoje são donos de imobiliária, são muito bem sucedidos. Alguns, os que não tão bem sucedidos hoje, mudaram de profissão, porque às vezes estava só pelo momento, estava só pela grana, virou chefe de cozinha, ou, né? Tipo, foi atrás do seu sonho. Mas nesses treinamentos que a gente deu, que a gente formou corretores, eu digo porque é formado por toda a equipe, né? Não é só uma pessoa que forma esse corretor, o mercado também forma. Mas só se deram bem ou foram para frente quando eles não pulavam etapas. Né? Então, quando o cara começa hoje já querendo vender o alto padrão, já querendo dar consultoria, mas o carro dele está lá daquele jeito, a vestimenta daquele jeito, né? O dente, o cabelo, o jeito, a inteligência, o que ele busca, o que ele fala, as pessoas que ele convive, o controle emocional. Pô, cara, tem que trabalhar a mente, cara. Tem que trabalhar a mente. O corretor de imóveis tem que ter uma mente interessante. Né? Não pode se boicotar. Tem que ter um bom controle emocional em todas as situações, até quando o negócio está errado. Né? Em todas as situações tu tem que ser um gentleman, uma pessoa equilibrada, uma pessoa que não se entrega para as emoções, né? Porque senão tu não vai conseguir sair da mesa com o negócio fechado. Né? Tu vai perder o negócio pela tua falta de controle emocional. Então, o corretor de imóveis ele tem várias armas, né? A gente falava antes que ele tem ao longo da carreira dele, ele vai desenvolvendo. Daí, se você pular etapas, vai te faltar essa arma no momento adequado. Então, é difícil, não é fácil. Para mim também é uma caminhada. Estou aí há 19 anos e continuo caminhando. Sei onde é que eu quero chegar, né? Sei bem. Não quero sair da profissão de corretor de imóveis. Amo o que eu faço. Né? Eu sou corretor de imóveis, eu digo um corretor empreendedor, porque daí faz isso, faz aquilo, mas no final do dia eu sou corretor. Né? Se tu me ligar, Júnior, eu estou com uma área aqui, vamos ver se dá negócio. Então, eu vou para cima porque eu gosto de negociações complexas, mas estou agora entrando já há alguns anos, já há mais de 10 anos, nesse mercado do alto luxo aí, do alto padrão, né? Então, agora alto luxo. E entendendo ainda mais esse mercado para poder estar performando melhor também nesse mercado. Mas como tu falou, Goiás já tem há muito tempo, São Paulo já tem muito tempo, Rio de Janeiro já tem muito tempo, e aqui em Santa Catarina, na nossa região, é um mercado ainda incipiente. Sim. É um mercado que não tem muitos nichos do alto luxo. Né? Agora, o alto padrão sim, mas o alto luxo agora que está aparecendo. Então, também está se formando novas lideranças, novas autoridades imobiliárias nesse nicho de mercado. Então, é o momento certo das pessoas se Você sabe que eu assisti o ano passado, a gente fez lá em Balneário um evento do Cresci, e aí veio o Ferreirinha. E, porra, ele deu para mim a definição de quando ele falou sobre o alto luxo. Foi muito boa a palestra dele, adorei. E recomendo aí o pessoal, participe das palestras que o Cresci dá gratuitamente, né? Tem palestra aí que se você for assistir vai custar 5 mil, 10 mil reais, e o Cresci oferece gratuito para o corretor de imóveis. Então acompanhe as redes sociais do Cresci, né? Super indico. E a palestra do Ferreirinha é um cara que ele trabalha com o mercado de luxo, né? E aí ele falando exatamente isso, né? Eu sou um cara que eu sempre gostei de imóveis, né? Eu sou um cara apaixonado, então tem certos tipos de desenho de cadeira. E se você vai conversar com algum tipo de pessoa, ela olha só a cadeira, né? E aí às vezes eu passo pela brechó, né? Eu sempre gostei muito de brechó, né? Ser fuçador, eu falei, meu Deus, cara, às vezes o cara do brechó não sabe a cadeira que ele tem ali, né? Exatamente. Porra, esse desenho de cadeira foi assinado. Tá vendo que esse tipo de detalhe que tu fala, pô, eu gosto muito de imóveis. Então, tu tens uma tendência provavelmente ir nas casa-cor. Eu, por exemplo, vou em todas as casa-cor. Daí também te leva muito pro lado da arte. Porque quem gosta de imobiliário, né, da assinatura ali dos móveis, tem uma cadeira Capitu. É uma das cadeiras mais caras do Brasil. Porque ela é assinada, ela tem um design. Uma cadeira dessa no imóvel vai valorizar o imóvel. Sim. Eu tenho um amigo meu que trabalha com obras de arte lá no Rio de Janeiro. Daí ele me mostra os clientes que ele atende. Cara, o imóvel, quando ele é vendido com aquela peça,
é outro preço. O preço não é mais do imóvel, o preço é do imóvel com aquela peça, com aquelas obras de arte que tem dentro do imóvel. Sejam quadros ou esculturas ou até mesmo um mobiliário. Adega de vinho. Hoje em dia tem um mercado de adega de vinho. Hoje os clientes compram um imóvel lá na Serra Gaúcha, eles querem o imóvel, mas eles já querem pronto, inclusive com adega. Daí eu tenho uma adega, por exemplo, a gente tem que achar um cliente que tem uma adega que está sendo formada para levar já com vinhos de guarda, para poder entregar o imóvel já com a adega. Já tem um mercado acontecendo sobre isso. Você sabe que o primeiro imóvel que eu fiz negócio, eu como investidor, eu comprei um terreno, eu morava em Dayatuba, São Paulo. Indaiatuba é uma cidade que a gente chama de cidade de dormitório. E ela é um mercado de alto padrão e luxo. Então ela tem muito condomínio. Então, exemplo, condomínio com golfe lá é mato. É normal. Condomínio com aras é normal. Né? E aí eu comprei um terreno num loteamento próximo desses condomínios, né? Então, né, já pensando em agregar valor. E o desenho da minha casa, como ele era um terreno em declive, né? Então ele começava alto na frente e descia para o fundo. Eu fiz, para deixar ele reto, eu fiz um porão com adega. Então, a parte do fundo, né, ele ia ter, lá na parte do fundo ia ter a área de festa, só que eu ia ter uma entrada para um porão. E como ele era torto, né, então um lado era mais baixo, o outro era mais alto. Eu fiz um local já desenhado para pôr vinhos. Olha o detalhe. Animal. Né? Então, fiz o projeto e tal. E nisso apareceu a oportunidade para voltar para Santa Catarina, fui vender o imóvel. Um dos itens que vendeu determinantes, porque eu já tinha feito a primeira fase, né, a parte de estrutura, porque eu fiz com aqueles tijolos, como é que é? Estrutural? Estrutural. Tijolo estrutural. Né? Então eu já tinha feito toda a parede em volta, né, todo o muro, né, que era a parede, e já tinha feito a laje lá do fundo. Um dos itens que pegou para o cara comprar foi a história da adega. Tá vendo? São elementos, a gente chama de elementos de destaque. E era um cara que era dono de sítio, né? Ele, lá em Indaiatuba tem uma parte rural bem forte, plantação de uva, essas coisas. Um senhorzinho simples, né? Mas com dinheiro, e ele comprou por conta... Se conecta, né? Essas questões, esses elementos de destaque, eles conectam com as pessoas. Então, e vem de quê? Vem de algo que tu já conhece, que tu já gosta. Poxa, eu vou fazer tal coisa, porque eu gosto disso, eu já vi em tal lugar, já vi numa revista. Antigamente eu assinava a revista, né? Hoje em dia a revista tá mais assim, né? Mas eu tinha lá Casa Cor, não lembro o nome da revista. Casa e Arquitetura. Casa e Arquitetura. Eu acho que era algo assim. Mas assinava e daí ficava rabiscado, isso eu quero na minha casa. Esse detalhezinho eu quero tentar aplicar. E aí a gente começa a ver isso e começa a gostar disso. Então, enfim, eu começo a falar, eu sou apaixonado, né? Eu sou apaixonado pelo mercado imobiliário, eu sou apaixonado pela construção desse mercado. Hoje um pouco mais, né, agora dentro do Cresci, com esse novo cargo aí no Cine Imóveis, tentando fazer também essa melhoria na nossa profissão, com base nas autarquias ali, né? Como é que faz esse jogo, né? Essa conjuntura aí? Eu acho que a gente está num bom caminho. O mercado imobiliário está amadurecendo bastante, está tendo um bom momento, apesar da taxa Selic, isso, né? Quem está há 20 anos no mercado sabe que o nosso mercado do Brasil ele é bem... Eu falo que é a hora de oportunidade. Sempre é oportunidade, né? Ou para comprar ou para vender, né? O mercado hoje está vendedor, então, né, tem muita gente comprando bem. Eu falo que assim, quando o juros está alto, a gente busca dinheiro em outro lugar. Porque o dinheiro, eu sempre falo, o dinheiro ele sempre está, ele só muda de mão. Você precisa descobrir em que mão que tá. Qual que é a melhor mão que tá, né? Você que é um jogador de pôquer, né? Deve saber isso. Quem que tá com a mão boa? E ali o seu alvo. Exatamente. A hora que você consegue entender... A gente que é do mercado imobiliário, a gente tem que ter muito isso, né? Feeling, né? O pessoal fala assim para mim, Gabriel, é preferível fazer consórcio, é preferível fazer financiamento, é preferível negociar direto com a construtora? Eu falo, cara, depende do momento. Você tem que entender qual que é a mão boa. A mão boa é essa, então vamos trabalhar com essa. Inclusive no mercado de alto padrão e de alto luxo, essa questão da taxa Selic, ela não afeta tanto. Então, tipo, querendo ou não, para se você, né, quer chegar num momento um pouco mais estável da sua vida da corretagem, ao longo do tempo eu fui percebendo que, assim, apesar do Brasil ser um mercado cíclico, né, a gente está sempre sofrendo algum tipo de situação, uma crise econômica, política, greve dos caminhoneiros, pandemia, enfim, troca de moeda, né? A gente tem no mercado da alta renda, ali do alto luxo ou do alto padrão,
a gente tem alguns agentes, algumas pessoas ali, alguns empresários que eles não estão tão preocupados com isso, eles não vão financiar no banco. Dificilmente. Vai fazer parcelamento direto. Vou fazer um parcelamento curto e direto. Né? Ele está mais preocupado com o desejo e a vontade de fazer essa migração. Tu tem que estar mais preocupado em quais são a estrutura que tu vai deixar para ele para vender a troca dele, porque normalmente vai ter uma troca pesada ali. Então essa troca pesada que tu tem que botar no mercado e fazer acontecer, tu tens que fazer. Tu vai ter que dar um jeito naquilo para poder vender aquele outro. Né? Ou fazer aquela negociação. Então, os juros ali, isso não é tão problema nesse momento. E pelo contrário, você vai ter um baita de um cara para te indicar para fazer compra nesse mercado hoje que está vendedor, que está todo mundo precisando vender. Então, assim, é muito de tu entender em que momento tu está vivendo a tua profissão também, né? Mas sabe que esse negócio do parcelamento próprio, a gente que trabalha com área, é muito comum o parcelamento direto. Direto, né? E aí eu ensino muito para o cliente vendedor, porque o cliente vendedor não está acostumado com isso. Não, eu comprei à vista também, eu também quero receber à vista. E aí eu falo pro cara, não, eu desenho para ele, eu falo, você vai aumentar o valor do seu terreno vendendo parcelado, né? Vamos jogar uma correção. Monto um fluxo pro cara que está comprando é bom, porque eu falo pro cara, você não vai precisar desembolsar, não vai tirar do seu giro, quer dizer, se você precisar de um empréstimo para sua empresa, não está comprometido com instituição financeira. Bota na velocidade de obra desse. Exato, né? e põe dentro do seu fluxo. Eu sempre falo pro empresário assim, qual é a parcela que entra no seu dia a dia? É 50 mil, 100 mil, isso aqui tá tranquilo, isso aqui no meu fluxo eu consigo pagar. Então vamos encaixar dentro disso. Beleza, então agora a gente já tem a parcela, tá, agora vamos entender o aporte. A entradinha ali nós vamos dar quanto? 500 mil, 800 mil, depende, né? O imóvel, né? Vamos ver o que a gente põe de giro e fazer um parcelamento. Aí vamos parcelar em 24 vezes, em 36, em 72. Uma escritura com cláusula resolutiva, enfim, daí tem que dar a segurança, né? Quando tem escritura. Você sabe que esse negócio de cláusula resolutiva me lembrou uma situação. Eu tinha uma exclusividade de um imóvel, uma área muito boa no centro de uma cidade, e aí já tinha renovado 2 vezes a exclusividade, tinha vindo algumas propostas e nada dos caras aceitar, e daqui a pouco o cara começou a ficar angustiado. Não, Gabriel, quando que vai vencer a exclusividade e tal? Falei, bem, eu sou macaco velho, eu já entendi o recado. Né? Falei, cara, vai vencer em tal dia, não sei o que e tal. Não, mas eu não vou querer renovar. Falei, não tem problema, né? Falei, não precisa assinar algum documento? Cara, se a gente faz, formaliza, mas eu já tô te dando a palavra que venceu, tá? Você já me deu a palavra, eu vou baixar. Dele, mas você já podia tirar a placa do local? Falei, não. Né? Falei, porque senão você vai estar fazendo a venda dentro da exclusividade. Aí eu já fui direto pro cara. Bem resumindo, ele vendeu pela metade do preço. Nossa. Não fizeram só contrato de gaveta, porque o cara ainda ia pagar parcelado. Não fizeram, podiam já ter feito com cláusula resolutiva. Sim, a escritura já transferia a propriedade, né? Propriedade. Não fez. Tinha herdeiros envolvidos. Um dos herdeiros ficou com dívida pública. A certidão estava positiva, não tiraram? Não tirou. Não tirou até hoje. Deus. E aí o cliente veio falar comigo. Eu falei, tem uma escolha. Você paga a dívida do cara. O comprador veio falar contigo? O comprador veio falar comigo. Eu falei, você paga a dívida do cara? Sim, senão vai perder. Ele, mas eu já paguei ele. Eu falei, pois mas você pagou. E se você não pagou corretagem? Pagou né? mal, paga 2 vezes. Pagou mal, cara, você vai ter que pagar. Senão, corre o risco ainda de você perder o imóvel. Porque pode ser que daqui a pouco o governo penhore. Sim, ele vai acabar perdendo o imóvel. É uma pena, assim, que a gente veja tantas situações desse tipo acontecendo e vários outros também, porque por falta de quê? De uma assessoria. Hoje 50% tem uma pesquisa que diz que 50% a fonte que eu tenho é a fonte do Cresci, que comentou na última palestra que a gente teve do curso de delegados, que cerca de 50% das negociações são feitas entre particulares. E assim, existe uma lei no Brasil de 78 que fala que o corretor de imóveis ele é o único profissional habilitado para poder fazer a intermediação na compra e venda e avaliação de imóveis, né? A avaliação a gente tem os engenheiros e arquitetos também. E você não é obrigado a comprar e vender com corretores, como é nos Estados Unidos. Porém, nós vemos que quem negocia de forma direta está correndo esse risco, entre outros tantos riscos,
né? Principalmente nas questões documentais. Então, assim, se você não tem um corretor envolvido na negociação, consulte um. Eu, por exemplo, sou consultado por vários clientes que, apesar de não estar comprando e vendendo comigo, eles me ligam e pedem: Júnior, você acha que isso? Você acha aquilo? Júnior, pode dar uma olhadinha no contrato? Júnior, pode... Cara, não tem problema nenhum, eu não estou cobrando nada para fazer essa consultoria. Pelo contrário, eu faço questão de ajudar essa pessoa, porque mais cedo ou mais tarde ele vai comprar um imóvel comigo ou ele vai deixar esse imóvel à venda comigo. E quem é que quer ver o outro esgualepado, né, ferrado depois? Só que, claro, eu não faço isso de forma em massa, mas muita gente me procura para pedir informação. Então, procure você, sempre tem um corretor que você conhece. Procure um corretor, tire uma ideia, troque uma ideia com eles. Ó, eu não vou te pagar nada, porque, né, o meu negócio é direto, mas veja só isso aqui para mim. Talvez você vai entender que talvez até faça sentido você contratar ele, de fato, pagar os honorários para ele poder cuidar do problema, porque às vezes o problema é grande, envolve muito trabalho. Às vezes tu vai não fazer um negócio, às vezes também é um bom negócio. Né? Não fazer um negócio também é um bom negócio. E uma das coisas que eu aprendi com grandes investidores é dividir o risco. Então, quando você faz uma negociação, você tem o corretor de imóveis, o cara pega e ainda põe um advogado. Todo imobiliário hoje tem. Põe um arquiteto, quer dizer, ele divide o risco dele da decisão. Ele fala assim, o mercado de luxo tem muito isso. Cara, eu gostei, isso aqui eu quero, me encantou. Agora eu vou passar para minha turma técnica. Exato. E aí vem o compliance. Compliance. Daí vem o arquiteto dele, olhar, vem o advogado dele. Contador. Ver as questões contábeis, que é outro problema também. E na maioria das vezes, esse pessoal de luxo, às vezes ele tem um amigo dele que é corretor. Algumas vezes aconteceu de eu ir mostrar um imóvel, daí o cara fala assim, ó, Carrara, esse cara aqui é fulano de tal, ele é corretor, mas não se preocupa, ele não está no negócio. Não está no negócio. Ele só veio opinar. Ele é meu amigo, ele só veio opinar. Sempre tem. Não é nem na maioria. No meu caso, sempre tem esse cara. Porque hoje, esses clientes, eles todos já têm muitas negociações já envolvidas. Eles até entendem mais do que a grande maioria dos corretores. Né? Então, eles estão emergindo. Veja, pessoal, eles estão emergindo de um alto padrão para um alto luxo. Eles já estão lá, eles já fizeram vários negócios imobiliários na vida deles. Então, eles já têm um corretor de confiança na família. Às vezes, querem que esse corretor participe e às vezes não querem que participe. Mas dos honorários, né? Da operação. Mas ele sempre participa da parte consultiva. Então, por isso que é legal também tu ter um bom... e às vezes é um negócio que você, corretor que está acompanhando, pode se especializar. Tem muita gente de alto padrão que ele não é a comissão que ele paga uma consultoria. Conheço ele que ele ganha por consultoria. Conheço também. Ele vai junto, ele recebe por ele estar junto, por ele opinar. Ele não faz parte da comissão, mas ele está ganhando ali para dar... opinar. Como um advogado que também faz análise contratual, né, para ver o que pode dar errado. Né? O que pode dar errado. E esse é o corpo consultivo, é o contador, é o advogado, é a família e é o corretor da família, corretor da família de confiança, né? Então, eu sempre digo, a gente tem que ter uma lista de peritos, né, na nossa vida, tem que ter um bom advogado, um cardiologista, um barbeiro, o dentista, o mecânico. Tu seleciona ao longo da tua vida, esse aqui não serve mais, esse latoeiro fez mal feito, eu vou pegar um outro chapeador. E daí tu vai botando, agora chegou uma situação que eu tenho que consultar quem? Eu lembro que esse era o meu carro, vou ligar para ele, E o que tu acha? Tô fazendo tal coisa. Ele vai te consultar, né? Ele vai te dar essa consultoria, porque tu já validou isso. E o corretor tem que ser esse cara, tu tem que ser esse cara que o cliente vai te ligar, vai pedir, tu acha que eu tô fazendo um bom negócio? E seja franco, fale a verdade, não queira derrubar o negócio do colega, mas fale a verdade. Se você falar a verdade sempre vai dar certo no final. Sempre. Eu vou dar um exemplo, né? Eu fiz uma negociação envolvendo... Então, eu tenho um cliente que, exemplo, o motivo que foi para a negociação dar certa, o cliente vendedor, foi a gente trazer um gerente de banco de alto padrão, né? Que é acostumado com grandes contas, e explicar para ele a rentabilidade que ele ia ter do dinheiro. Né? Então, a gente mostrou para ele que não é a rentabilidade que normalmente... Eu teria se botasse os 100 mil lá. Nós pobres mortais, sim, né? Botar o dinheiro mas lá o cara que movimenta 10 milhões, 20 milhões, 50 milhões, 100 milhões. É outro número daí. É outro número. E por quê? Porque esses bancos grandes, né, que não são os bancos populares, né, são bancos que trabalham com contas premium, eles pagam uma rentabilidade diferente do que paga o normal. E aí a gente trouxe lá o gerente e explicou para o cliente, olha, você vai vender o seu imóvel, você vai ganhar 100 milhões, 200 milhões, né? Você deixando na conta... Esse é o teu rendimento. Esse é o seu rendimento. E aí o cara, vale a pena. Com a informação é que tu usou para fechamento do teu negócio. Então, você vê que quando a gente fala mercado de luxo,
E aí é outro detalhe, porque no mercado de luxo, a venda, na maioria das vezes, não é o cliente comprador. É o vendedor? Porque o cliente comprador, ele se apaixonou, ele vai comprar. Ele tem a emoção envolvida e ele já viu o valor ali. Já viu, ele tem dinheiro. O outro é desapego. Desapego. E é difícil, o cara do alto luxo desapegar é difícil. Porque ele entende que aquele imóvel dele é único. E ele não quer se desapegar para dar essa oportunidade para outra pessoa. E você tá com duas águias de cada lado. Ego lá em cima. Porque o cara que desse imóvel ele comprou, mas ele é um empresário, ele vai querer barganhar. Eu falo que o brasileiro ele tem descendência turca de todo lado, né? Porque, só pode, né? Esses do alto padrão mesmo. Ele quer negociar. E o cara lá do outro lado, ele sabe quanto o imóvel dele vende. Ele entende que é uma negociação. Ele já tem aquele status de ter aquele imóvel, ele não quer perder o status dele, né? Tem a ver com o ego também. E ele vai repassar isso para outra pessoa. Então ele sai com um sentimento de perda. Então tu tens que convencer ele no número, que é o que tu fez, tá certo? Na verdade, você tem que convencer o cara de luxo, tanto o comprador quanto o vendedor, que eles estão ganhando. Então os dois têm que sair com a sensação que um está ganhando do outro. E tá tudo certo. Eu sempre falo assim, tá. Ontem mesmo eu estava numa mesa de negociação, ontem, 7 horas da noite. De um lado é um cara empresário do ramo de combustível, né? Tem bastante, bem amplificado, e do outro lado um empresário, dono de negócio, né? E, cara, a mesa ali é apertada, né? O cara, ele entende que ele tem que ajustar, o outro entende que tem que apertar, e nós ali E esse é o trabalho do corretor. Sim. É entender e achar solução para cada um. É você mostrar para o cara que ele está fazendo. Eu sempre falo assim, eu não saio da mesa de reunião se todo mundo não estiver feliz. Eu não faço negócio, Júnior, se eu percebo que um cara está triste. Para mim, a negociação tem que ser boa para todo mundo. Você tem que sair da mesa e falar assim, puta, eu fiz um bom negócio. É aquele check balance, né? No final, nos Estados Unidos eles fazem muito. Depois no final, falei uma nota pro nosso negócio. Nota 9, nota 10. Por quê? Por causa disso. Eles, depois de tudo assinado, eles fazem aquela conferência para ver se, foi legal. E esse entendimento que tu tem, assim, Gabriel, com relação à mesa da negociação, tu já falou em outras oportunidades para mim, eu acho que essa técnica que o corretor desenvolve de poder de fechamento, de persuasão, de resolver com criatividade os problemas que vêm à mesa, esse é algo que a gente não consegue replicar. Isso é muito inato de cada um, que vai da experiência de vida. Né? Por exemplo, em outra situação igual assim, eu vi que talvez, porque daí tu tem que entender por que ele está vendendo, óbvio, né? A primeira pergunta mais básica numa captação é por que a pessoa está vendendo. Pensem nisso. Isso é a base, para daí lá na frente, na hora da mesa da negociação, entender se aquela proposta lá não está contemplando o que ele queria fazer, porque daí tu tem que ajudar ele. E da mesma forma não pode passar por cima desse. Então, é a velha história do equilíbrio. O corretor de imóveis ele entra para equilibrar as forças na mesa da negociação e com criatividade achar soluções para que saiam equilibrados ali. Mas é uma arte, essa é a arte de negociar. Esse talvez é o grande momento do corretor de imóveis, o grande palco é a sala de reuniões e o grande momento é esse momento da apresentação. Você vê, eu tive uma outra negociação que também é clássica. O cara ele morava no imóvel de alto padrão e daí faltando um ano para vencer, ele pegou e chamou a corretora de locação e falou, o pessoal quer vender o imóvel? E aí ela veio falar comigo, eu falei assim, não, tá à venda. Falei, marca uma reunião, você vem junto, marca uma reunião. E aí sentei, é um grande empresário, né? Então eu sabia o que eu estava encontrando na frente. Aí negociamos, conversamos, sei que ele tem fluxo, sei que ele tem caixa para comprar, o preço não está fora do mercado. Né? Sucesso. Conversei com ele e tal, daí ele falou, tá, mas ele como um bom turco, né, eu falo que a gente tem o sangue turco, mostrou os problemas, né, ele já sabia de todos, tem isso aqui, ele mora no imóvel, né, tem isso. Falou, cara, isso aqui é resolutivo, isso. Eu falei, mas eu vou fazer o levantamento desses problemas, quanto que isso vai impactar na negociação, e aí a gente volta a conversar. E daí ele falou, não, então, beleza, falou para a secretária dele, falou, já marca uma reunião com o Carrara. E marcou uma reunião para uma semana, marcou a reunião, teve um problema de agenda, remarcou para outra semana, e daí a secretária falou, ele teve problema de agenda e tal, na outra semana ele volta a entrar em contato. Aí a corretora de locação chegou na outra semana, Gabriel, você não quer entrar em contato lá para ver? Eu falei, calma. No tempo dele, querido. Calma, sem estresse. Estou eu almoçando, né? Eu almoço cada hora num lugar. Encontrei o cliente. Pô, Gabriel,
Pô, a gente tem que marcar reunião para continuar a negociação. Falei, Tudo bem. tô no seu time. Quando você fala que quer marcar, eu tô disponível, né? Não, então, não, pera aí, eu já vou mandar recado para a minha secretária para ela agendar contigo, para ela entrar em contato. Aí entrou, marcou a reunião, e aí eu fui para a mesa de reunião. Quer dizer, se Muito você... melhor se tu tivesse antecipado as coisas. É. Mostrando a pressão e despreparo. Exato, né? É um jogo que você tem que ter paciência, você tem que entender o time, porque assim, ó, eu falo que quando você trabalha em alto luxo, você tem que entender que esse cara ele está sob pressão o tempo todo. De várias pessoas, de vários lugares. Então, não adianta você querer pôr pressão, com força ali não resolve, Não. né? Ali é muito mais jeito do que força. E o jeito muitas vezes é ter pressão. Daí, Sim. porque em algum momento também sim. tu tá vendo que ele tá perdendo uma negociação porque ele não tá conseguindo administrar o tempo dele para tirar para analisar. Cara, calma aí, vamos fazer o seguinte, qual que é o teu melhor cara? Eu já tive que atender cliente de madrugada ou de noite, depois do lado do pedal, para poder, não, naquele momento é bom, então vamos conversar nesse momento. Porque em algum momento ele tem que tirar tempo para pensar naquilo também. Mas ó, eu tive agora, final do ano. Final do ano o escritório fecha, né? O nosso escritório fecha no final do ano. Mas os corretores continuam trabalhando. Aceleram, né? Parece que eles aceleram mais no final do ano. E aí um cliente veio para cá dia 27 de dezembro. Um cliente que eu trabalho, e a gente está numa negociação, e daí ele veio com a família e tal. Fui lá mostrar a área que a gente está negociando. E aí foi a hora de acelerar. Porque eu falei, cara, você não está entendendo que aqui, ó, o time disso aqui, ó, já passou, se a gente não fechar o negócio, eu falei, vai acontecer isso aqui, ó. Aqui, isso aqui, tá acontecendo isso, aqui. Daí vai levantar o valor. O valor dessa sua área que você está comprando hoje, ele vai triplicar, quadruplicar. E o time está contigo. Quer dizer, já conseguiu uma condição boa. Eu não tenho mais o que tratar. Eu falei, não é que eu não quero acelerar. Eu só estou te falando o que vai acontecer. Deixando ciente que a gente pode perder o negócio. E vai aparecer outro player e vai comprar. Então, assim, a gente precisa criar o vínculo, né? De repente você está num time que você está fazendo o cálculo e eu preciso que você, e eu sempre falo para o empresário, eu preciso que você seja transparente para mim. Fala o seu time. Puta, Gabriel, eu vou receber um dinheiro em tal tempo, eu estou numa negociação aqui, eu estou preocupado com o fluxo de caixa, não tem problema. A gente amarra o negócio aqui de um jeito... Que a gente vai fazendo o teu tempo. A gente cria um compromisso com o vendedor, mas a gente deixa o negócio selado. Tem que ser que nem advogado criminalista, tem que saber se tu é culpado ou se tu é inocente, para poder te defender. Exato, é bem isso. E eu tenho muito esse bate-papo, né? Franco. Eu falo muito para os corretores. Eu sempre converso antes de falar de negócio. Eu não sento na mesa para falar de negócio. Eu primeiro vou conversar, entender o time da pessoa, entender não só o time que ele tem, mas o time do momento. Porque às vezes ele bateu o carro ontem, ele tá aqui, né? Ficou sabendo que ele é pai hoje. Às vezes aquele micro momento vai fazer toda a mudança na tua negociação. No momento daquela semana. Eu tive uma situação com um construtor que aconteceu isso, de alto padrão construtor. Pô, eu fui falar com ele, quase apanhei, né, o dia, estressado. Mas o que tinha acontecido? Pequenas coisas. Ele foi para os Estados Unidos, foi dirigir, alugou esses carros. Andou mais rápido? Mandou mais rápido. E lá eles recebeu a intimação do juiz. Nossa Senhora. E o dia da audiência era o dia programado para nascer o filho dele. Então, cara, você ter compreensão, né? Não tem que aceitar. Mas, cara, ter compreensão, pô, o cara não estava no bom momento, né, cara? Pô, anula. Né? Se pega um outro cara, e aquilo que você falou do preparo mental, se pega um outro corretor e a cabeça, porra, ia fazer uma boa. Era o segundo problema dele. Exato. Cara, tá tudo bem, cara. O cara tá tendo, deleta, vamos para outro dia outro negócio e outra vida, né? Para ver que a gente tem história para contar, né? É verdade. Meu amigo, vamos. Eu acho que a conversa ela tá muito boa. A gente tem que. Vamos marcar mais uma vez? Eu aprendi no escoteiro, né? Eu fui chefe escoteiro lá em Timbó. Eu fui escoteiro, não fui chefe escoteiro. Eu fui lobinho e fui escoteiro. Não, eu sempre quis. Em rodeio. Eu sempre quis ser escoteiro, ser lobinho. Não fui sênior. Eu não consegui ter, né? O fluxo nosso de mudança era muito grande. E daí, quando a minha filha nasceu, eu falei, eu gostaria que você fosse lobinha, né? Mas na verdade, eu vou confessar aqui, pessoal. Na verdade, a vontade era maior minha. E aí eu acabei sendo chefe escoteiro lá em Timbó, que é um local que eu tenho, assim, eu sempre tive muito carinho. Eu passava lá por Timbó e via lá o clube de escoteiro, e, porra, é um exemplo local, top, né? É o muito de Léo top. também é muito bom. Sempre alerta. Sempre alerta.
E daí fui, chefe. E a gente aprende o seguinte, a gente termina a brincadeira na alta. Isso. Não termina a brincadeira na baixa. Então, Uhum. porra, nós estamos no Hexa, então agora. Agora é o momento. Então, meu amigo, eu quero que você dê as suas palavras finais aí. Muito obrigado. E pra gente finalizar esse programa aqui. Carraro, assim, sempre o meu entendimento, o meu sentimento é de agradecimento. De agradecimento por você fazer parte, então, dessa minha vida profissional. A gente se conheceu através do Cresci. Então, eu tenho que agradecer ao Cresci também, ao Rogério, que me indicou. O Rogério sempre foi uma pessoa que sempre me espelhei. Então, a gente começou falando dele, vamos terminar falando dele. O Rogério Snar Patrício, da MAPA, nosso conselheiro, diretor lá, então, do Cresci. E através dele que eu conheci o Gabriel Carrara. Agradecer novamente a tua presença lá na minha live Vida de Corretor, que vai virar um livro, vai ser um dos episódios, um dos capítulos do livro, vai ser o episódio que eu tive, então, essa conversa bacana que eu tive lá atrás, ano passado, com o Gabriel Carrara. Estou devolvendo aqui o convite, vim aqui para falar um pouquinho de mim. E agora você tem... o Imobcast agora. O Imobcast que acontece... Toda terça-feira, 19 horas. Toda terça-feira, 19 horas. YouTube, Instagram e Spotify. Nós temos ao vivo para poder estar trazendo agora todos os players do mercado imobiliário. Antes era só corretores. Foram 52 lives, que era o Vida de Corretor, né? Falando dos perrengues da profissão dos corretores de imóveis. Foram 52 corretores. Agora, então, nesse novo momento, a gente está fazendo o Imobcast, que é um podcast com todo o mercado imobiliário. Então, são vários agentes diferentes do mercado imobiliário. E agradecer de coração a tua chamada. E sempre que tu chamares, eu estarei aqui. Se tu tiver alguma outra pauta que acha importante a gente trazer, a gente vem. Vamos comentar. Eu queria terminar dizendo que eu não sou o dono da verdade, não sei de tudo. Eu só vim aqui compartilhar a minha história, né? Então, quando a gente fala da nossa história, não tem certo nem errado. É minha história no dia de hoje. É um retrato do que eu penso hoje, né? Hoje, dia 22 de fevereiro. Isso. Então, hoje é essa história de hoje, do que o Júnior pensa hoje, do que o Júnior viveu, de como é que foi a minha vida que me trouxe até aqui. Não sei se a gente está errando ou acertando, mas eu estou continuando aprendendo, né? Eu continuo aprendendo bastante e cada vez mais apaixonado pelo mercado imobiliário e por conhecer pessoas como você que me inspiram a tentar fazer ainda mais e diferente. Obrigado. Eu que agradeço, Júnior. Obrigado por ter vindo. Eu falo que a nossa geração, né, essa geração nossa de 40 e poucos anos, né? Saímos dos 30 e poucos, entramos nos 40 e poucos. Eu estava conversando ontem com meu pai sobre isso, né? A gente é uma geração que a gente curte trabalhar, né? A gente viu muito nas gerações antigas que o pessoal era um peso trabalhar. Isso. E a gente se diverte no bom sentido, trabalhando, né? Tem muita gente que fala assim, meu Deus, Gabriel, como é que você consegue fazer tanta coisa? Eu falo, eu tô me divertindo a todo momento. Tô gostando. Para mim não tem peso, né? Não é aquele peso do antigo que fala, tô indo trabalhar. Não, né? Baby boomers. Então, eu acho que o grande segredo dessa nossa geração é que a gente buscou profissões aonde a gente gosta de estar, né? Independente da profissão, se o cara é corretor, se o cara é funileiro, se o cara é advogado. Eu acho que esse é o grande diferencial, né? A gente vê até os políticos dessa idade aqui, nossa, vivendo da mesma forma. Gostam. Eles gostam de fazer, faz vídeo, faz podcast, brincam, né? Sabem brincar, não é só aquele negócio engessado, sério. Óbvio, quando precisa falar sério, quando a gente precisa sentar na mesa para negociar, a gente sabe falar sério, mas a gente leva muito mais descontraído a vida, né? Eu acho que esse é o grande segredo dessa geração. Então, quero te agradecer demais. És um exemplo. Eu gosto de conversar com pessoas empreendedoras, né? Que buscam, porque não é fácil ser empreendedor, ainda mais no Brasil, né? É um desafio diário, né? E você é um cara incansável, né? Não é fácil, né? A gente que está na estrada aí todo tempo, a gente sabe que não é fácil. Então, parabéns pela sua trajetória, pelo que você construiu, pelo que você está construindo e com a bênção do nosso presidente, né? Aonde vai chegar. Então, com certeza, tenho certeza aí que o seu caminho aí vai ser muito bom. Muito obrigado. Obrigado. E obrigado você que nos acompanha até agora. Eu peço que curta, compartilhe esse vídeo e até o próximo episódio. Tchau, tchau.